Quer ser um cristão fracassado? Então não perca as dicas de hoje. Salve galera, tudo certinho? Hoje nós vamos dar a receita do fracasso da vida do cristão. Fica ligado. Te convido a prestar atenção, pois você pode estar acertando a receita mesmo sem querer ou saber. Primeiro passo: não ter prioridade. Jesus nos convida a valorizar o que realmente importa. Ele nos lembra que as coisas mais importantes devem ser colocadas em primeiro lugar. Mateus 6,33 diz: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Também em Marcos 10,37 nós somos lembrados que seremos dignos do discipulado somente quando escolhermos Jesus acima de tudo e de todos. Quando eu não priorizo o reino e os interesses do reino, eu estou no caminho certo para ser um cristão fracassado. Segundo passo: ser egoísta. Buscar ser o maior, o melhor e ter mais não reflete os princípios fundamentais do reino de Deus. Somos de fato felizes quando nos preocupamos com a felicidade dos outros, não quando tentamos manipular os outros para fazer a nossa felicidade. Filipenses 2:5-8 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Esse texto descreve nosso modelo de altruísmo, humildade e amor. Ser altruísta é completamente contra a nossa natureza. Ter esse estilo de vida não é fácil e nem natural. Mas se eu não seguir o exemplo de humildade e altruísmo de Cristo, eu continuo no caminho de um cristão fracassado. Terceiro passo: ser ambicioso. Não importa o quanto temos, a gente sempre vai querer mais. Os discípulos tinham uma discussão interna de quem era o maior e o mais importante. A verdadeira grandeza consiste em abrir mão dos nossos bens e direitos e abraçar os valores e interesses do reino. Jesus quebrou completamente o conceito que os discípulos tinham sobre grandeza e afirma que o maior e mais importante seria aquele que fosse como uma criança. Por quê? Porque a criança confia e depende completamente dos pais, assim como nós cristãos devemos confiar e depender completamente de Cristo Jesus. Olhar para a cruz é o remédio para a nossa ambição, pois o sacrifício de Jesus nos faz entender o preço da nossa salvação. Quando eu esqueço a missão e o propósito da vida de Cristo, olhando para a cruz, consequentemente terei ambições equivocadas. Quarto e último passo é ser hipócrita. E o que é ser um hipócrita? Hipócrita é um fingidor que deseja parecer ser alguém que de fato ele não é. Somos hipócritas quando nossas ações são diferentes das nossas palavras, quando tornamos a religião mais difícil para os outros e não aplicamos os mesmos padrões para a gente, quando queremos aplausos por nosso fervor religioso e, por último, quando exigimos honra e reconhecimento que pertencem apenas a Deus. Jesus condenou a hipocrisia enfaticamente. Ao incorrermos nesse erro, automaticamente nos afastamos de Deus e dos seus propósitos. Aí você me diz: pastor, eu até tenho vontade de fazer as coisas certas, mas quando eu vejo, o reino de Deus não é prioridade. Eu sou egoísta, ambicioso e hipócrita. Acredite se quiser, você não está sozinho, sozinha nessa vida. Os cristãos do mundo inteiro passam por esses mesmos desafios. A boa notícia é que Deus não apenas começou a boa obra em você e em mim, mas Ele promete não deixar essa obra pela metade inacabada. Buscar a Deus em nossa dor e fraqueza, mesmo em meio aos nossos erros e acertos, é a receita para vencermos na vida cristã e nos prepararmos para a eternidade. O princípio desse mundo é ter, o princípio do reino é dar. O princípio desse mundo é a autopromoção, já o princípio do reino é a abnegação. O princípio desse mundo também é o foco em si mesmo, e o princípio de Deus e do reino é focar nos outros. Muitas coisas nos impedem de encontrar descanso em Jesus, mas a principal delas, sabe quem é? Você. Se você e eu não atrapalharmos os planos e os sonhos de Deus para a nossa vida, se permitirmos que Deus termine a boa obra que Ele já começou em nós, com certeza nos surpreenderemos com os resultados dessa nossa decisão a cada dia. Que Deus te abençoe na decisão de entregar diariamente os planos, os sonhos e os desafios nas mãos de Deus. Um abraço, que Deus te abençoe.